A Páscoa é celebrada todos os anos, geralmente associada nos dias de hoje ao coelhinho e a chocolates, mas ela vai muito além disso. Seu significado é muito mais profundo e por isso é uma das datas mais importantes no calendário cristão. Vem comigo que hoje eu vou te contar a origem da Páscoa. Apesar de ser uma data do calendário cristão, a Páscoa começou muito antes da vinda de Jesus. Para te contar essa história, precisamos voltar alguns séculos no passado. Por volta do ano 1700 a.C., existia um homem chamado Jacó, também chamado Israel. Ele e sua família viviam um período grande de escassez e fome. E ficam sabendo que no Egito havia muita comida e mantimentos, então decidem ir para lá. Ao chegarem lá, os filhos de Jacó descobrem que o governador do Egito era seu irmão, chamado José, o qual eles não viam há muitos anos. Eles se reencontram e José recebe seu pai Jacó e sua família no Egito e os coloca numa terra ótima para cultivar e viver. Então, Israel sai da terra de Canaã e passa a viver no Egito e a prosperar. Os anos se passaram e muito tempo depois da morte de José, o faraó regente começou a se perguntar por que aquele povo estrangeiro vivia em suas terras sem pagar nada por isso. Então, ele decide escravizar o povo de Israel, forçando-os a trabalhar para a construção e expansão do seu império. Então, Deus levanta um homem que foi criado dentro da família do faraó, mas que era hebreu de nascença. Seu nome era Moisés. O Senhor lança 10 pragas sobre o Egito, pois o faraó se recusou a libertar seu povo todas as vezes que Deus enviou Moisés para conversar com ele. Antes da 10ª praga, Deus ordena a Moisés que fale ao povo para que cada um separe um cordeiro para comer na noite em que ele executaria seu juízo sobre o Egito, tirando a vida de todos os primogênitos. Após comer, eles deviam passar o sangue do cordeiro nas 2 ombreiras das portas e na viga superior. Esse seria o sinal para que o Senhor impedisse o anjo da morte de entrar naquela casa, pois significava que essa era uma casa que servia a Deus. E essa foi a primeira noite de celebração da Páscoa, a noite em que Deus executou seu juízo sobre o Egito, contra todos os deuses deles e contra o povo que escravizava os hebreus. Desde então, a Páscoa passou a ser celebrada todos os anos, para que os israelitas se lembrassem da noite em que Deus libertou seu povo da escravidão no Egito. Mas qual a relação dessa Páscoa com a que é celebrada nos dias de hoje? Bom, cerca de 1700 anos depois desse acontecimento, vem um homem para a Terra. Esse homem é chamado de Cordeiro de Deus, pelo profeta João Batista. Você se lembra que um cordeiro era sacrificado para que, vendo seu sangue nas portas, Deus poupasse aquele povo da punição pelos seus pecados? O Cordeiro de Deus é Jesus, que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Ele viveu, pregou a verdadeira palavra de Deus contra todos os falsos religiosos da época e, confrontando todos os ímpios, foi condenado à cruz. Ou seja, desde a antiguidade já haviam sinais que apontavam para a vinda de um Salvador. E Deus usa o símbolo do sangue do Cordeiro para referenciar o sangue de Jesus, o Cristo. Jesus é condenado na madrugada logo após a Páscoa, e isso faz com que seus discípulos tivessem a certeza de que verdadeiramente ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como João Batista afirmou. Deus é tão justo que mesmo a morte na cruz, sendo a mais vergonhosa e dolorosa que existia, ele a executou em seu próprio Filho, para que nós, a sua criação, não fôssemos condenados a viver a eternidade separado dele. Foi esse sofrimento que Jesus teve que passar, sentindo a pior das dores física, mas principalmente espiritual, que foi a morte eterna, ou seja, a separação total de Deus. Por isso, somente Jesus pode nos salvar dos pecados, e o que ele pede é apenas que entreguemos nosso coração a ele, o aceitando como nosso único Senhor e Salvador, e segui-lo. Desde então, a Páscoa ganhou um novo significado, o dia em que o Cordeiro de Deus ressuscitou dentre os mortos. Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo para cumprir todas as profecias a seu respeito. Por isso a Páscoa é celebrada sempre neste dia. Então, na próxima vez que for celebrada a Páscoa, você já sabe, na sexta-feira relembre que o Salvador morreu por você e no domingo celebre que ele ressuscitou, está vivo ao lado de Deus e em breve retornará para novamente e pela última vez executar seu juízo sobre a terra e resgatar o seu povo.